Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 20. Eu deixei uma pergunta semana passada a respeito desse texto, que é o que nós vamos tratar hoje. E é um assunto talvez um pouco polêmico, um pouco difícil, sei lá. Vamos ver como a gente caminha com ele. Mateus, capítulo 20. Nós vamos precisar muito da Bíblia, dos textos, para a gente ler e acompanhar tudo. Então, vamos ler primeiro a parábola. Nós já temos lido toda semana, mas quanto mais a gente lê, mais a palavra do Senhor fala aos nossos corações, né? Mateus, capítulo 20, versículo 1 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra os donos da terra, o dono da terra, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe? Deixa eu só ajeitar o meu notebook aqui, só um momento. Isso, agora achei que eu queria. Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos em Tuas mãos e clamamos que o Teu Santo Espírito fale conosco, nos ensine. Pedimos que a Tua palavra seja viva, seja eficaz, seja cortante, seja transformadora, seja confortadora, seja exortadora. Que ela tenha o poder, ó Pai, de nos moldar conforme o Teu coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te lembrar que você pode perguntar, responder, você pode interromper, pode concordar, discordar, fique à vontade, né? Para a gente começar com uma revisão daquilo que a gente viu na semana passada, eu gostaria que você não esquecesse daquele aparente paradoxo que nós apresentamos no início do estudo da semana passada,
a respeito da vida do jovem rico e do ladrão na cruz. Né? Foi a história do jovem rico que motivou essa parábola, né? A conversa que se seguiu ao encontro de Jesus com o jovem rico. E eu gostaria que você nunca se esquecesse desse aparente paradoxo, porque ela é a síntese do que essa parábola trata. Semana passada nós falamos a respeito, lembramos da vida do jovem rico, que era um jovem crente, um jovem de igreja, um jovem que lia a Bíblia, que estudava, que orava, que buscava seguir os mandamentos do Senhor, que tinha um interesse genuíno pela salvação, ele tinha um interesse genuíno por crescer com Deus, ele realmente foi a Jesus querendo salvação e querendo crescer nos seus méritos, era genuíno esse desejo, né? Porém, apesar de todas essas virtudes que ele poderia apresentar diante de nós, dizendo, olha, eu sou um bom crente, eu o receberia de braços abertos na minha igreja, porque eu encontraria nele várias virtudes de um bom presbiteriano, apesar disso ele não foi salvo. Jesus faz para ele uma proposta que é possível que a maioria de nós também ficasse reprovado nesse teste, talvez, sei lá, porque Jesus diz, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E, pelo que eu saiba, nenhum de nós vendeu tudo que tem e deu aos pobres. Nós nunca fizemos isso, o jovem não quis fazer e ele não foi salvo. Por um outro lado, nós vemos um outro personagem que é o ladrão na cruz, um ladrão que não era um simples ladrão, porque ele foi condenado a uma pena, a pior das penas que alguém poderia ser condenado naqueles dias, que seria a pena de morte por crucificação. Então, ele era um bandido da pior espécie. Era uma pessoa que não tinha religião, não se importava com a palavra de Deus, não se importava com o próprio Deus. Ele próprio zomba de Jesus Cristo no começo da cena da crucificação, né? Mas que nos últimos instantes de vida, algo poderoso acontece com ele, o seu coração é transformado, a sua mente é transformada, a ponto dele reconhecer que é pecador, porque ele disse que era pecador e merecia a condenação, reconhece Jesus Cristo como justo e como aquele que poderia lhe dar a salvação, por isso ele pede para Jesus para entrar no reino dos céus. Então ele reconhece que Jesus era o caminho, e então Jesus naquele mesmo momento diz, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não faz nenhuma exigência, Jesus não ordena que ele faça nenhum sacrifício, Jesus não fala com ele que somente se ele saísse da cruz e voltasse e fosse para a igreja, não existe nada disso, ele é salvo imediatamente. Então, existem esses dois personagens bíblicos que representam tantos outros e tantos personagens da vida, da história da humanidade, pessoas extremamente religiosas que não foram salvas, e nós vamos saber ou não, sei lá, no último dia, e pessoas nem um pouco religiosas e que serão salvas, pessoas que nós julgamos que seriam salvas e não foram, pessoas que nós julgamos que não seria e serão salvas, né? Então isso é bastante complicado, complexo para muitas pessoas. E Jesus está tratando disso nessa parábola, né? Então eu tenho convidado vocês a um passeio lento por essa parábola. Nós vamos passear por ela, parando ponto por ponto e tirando lições que Jesus quer nos ensinar com essa parábola. E na semana passada nós vimos o contraste que existe entre o dono da casa, o senhor da casa, o proprietário e os diaristas. Nós vimos o proprietário como uma pessoa
lógico que guardado as suas devidas proporções, um homem que sustentava a si mesmo, que não precisava de que ninguém o sustentasse, então ele era autossuficiente, porque ele tinha tanto para si como para outras pessoas. Ele sustentava as pessoas que trabalhavam na sua casa, provavelmente os escravos, e ainda tinha dinheiro para contratar diaristas. Então ele é uma pessoa que tinha para si e tinha abundância. Do outro lado, nós temos os diaristas, que eram pessoas que viviam em extrema pobreza e totalmente necessitados de ajuda alheia. E nós percebemos que esse contraste fala a respeito do contraste entre Deus e os homens, no que diz respeito, mais especificamente aqui, em respeito à salvação, à vida eterna. Deus é a eternidade, Deus é a própria vida, Deus é a vida eterna, porque Ele é o único ser que é autoexistente, que é eterno. E só Ele pode dar a vida eterna, só Ele tem vida em si mesmo e vida tão abundante que Ele pode compartilhar com aqueles que Ele tem salvo. Né? Então, e por outro lado, nós vemos, na outra ponta desse contraste, nós vimos a nossa situação, a situação de nós, pecadores, pessoas completamente incapazes de conseguir salvação. Nós vimos que é impossível o homem salvar a si mesmo, primeiro porque o padrão é alto demais, nós deveríamos ser exatamente iguais a Deus para sermos capazes de salvar a nós mesmos, e não somos, nós somos destituídos da glória de Deus, e, em segundo lugar, nós estamos debaixo da ira divina, e é da ira do próprio Deus que nós precisamos ser salvos, e não há nada que nós possamos fazer para livrar a nós mesmos desta ira, ainda que fosse capaz, se fôssemos capazes de obedecer toda a lei daqui para frente, ainda que fôssemos capazes de fazer tudo certo, e nunca seríamos, isso ainda não anularia um erro sequer que cometemos contra o Deus eterno. Então, o contraste entre o dono da terra e os diaristas é apenas uma brisa, uma poeira, uma sombra que fala a respeito de um contraste eterno entre Deus, o Santo, e nós, os pecadores. E nós devemos entender que para nós, pecadores, nós nunca conseguiremos chegar ao ponto de merecer estarmos lado a lado com o Pai eterno. Não há possibilidade para nós. Então, foi isso que nós vimos semana passada. Né? Agora, eu quero chamar a atenção de um outro ponto. Né? O texto diz, então, que esse senhor da casa, senhor da terra, senhor do reino, ele vai à praça e escolhe e chama trabalhadores para a sua vinha. Né? Um detalhe importante que os trabalhadores não podem ir à fazenda e exigir do proprietário trabalho e renda. Eles não têm esse direito, eles não têm esse poder de ir até o proprietário e dizer, olha, eu exijo que você me dê um trabalho, eu exijo que você me dê uma renda. Eles não podem, eles ficavam na praça esperando ser escolhidos, esperando ser chamados. Né? E então, esse texto nos mostra com clareza que a escolha de chamar trabalhadores pertence ao proprietário da terra. A decisão nessa história é dele, e apenas dele. É ele quem chama, ele chama quem ele quer, ele chama quando ele quer, e isso é muito importante nessa parábola. Ele chama quem ele quer, ele chama quando ele quer, é prerrogativa do dono da terra chamar trabalhadores para a sua vinha. Né? Sabe o que isso me lembra? Quando eu vejo essa cena, imagina essa cena do proprietário indo até a praça e buscando pessoas e chamando pessoas para trabalhar na sua vinha. Eu me lembro de vários acontecimentos bíblicos, como, por exemplo,
Quando Deus foi a Abraão, um homem que tinha 75 anos, que era idólatra, que não servia a Deus, que não buscava a Deus, que não amava a Deus, e Deus vai a este homem com 75 anos e diz: Abraão, eu vou ser o seu Deus, e de você eu vou fazer o meu povo. Você vai sair da sua casa, você vai sair do meio desses ídolos e vai para um lugar que eu vou te chamar, que eu vou te mostrar, e a partir dali a partir de agora, nós vamos viver um relacionamento, né? Eu sou o seu Deus e você vai ser o meu povo, e de você eu vou fazer uma multidão. Várias nações vão sair de você. E Deus estava falando não apenas de uma nação e geração biológica de Abraão, mas ele está falando de uma geração, uma descendência espiritual que viria do descendente de Abraão, que é Jesus Cristo. Então, nós somos essa descendência prometida. Mas é interessante, foi Deus quem foi a Abraão, um idólatra, e disse a Abraão: vem. Eu me lembro também de Deus indo para Moisés, indo até Moisés. Moisés, um homem de 80 anos, né? E que havia, pelas suas próprias forças, tentado libertar Israel e fracassou. E Deus chega a ele quando ele estava perdido no meio do deserto, cuidando de ovelhas que não eram deles, eram do seu sogro, e Deus o chamou para ser libertador de Israel. E Deus disse para ele: olha, eu vou revelar para você o meu nome, eu sou o que sou, eu serei o que serei, e você vai ser o meu instrumento para salvar Israel. Eu me lembro de Deus chamando Davi e ungindo Davi. Davi tinha menos de 40 anos e foi Deus quem foi a Davi. Davi não foi atrás de Samuel, Davi não pediu para ser rei, para ser ungido. Deus foi até ele e o chamou para si, para que ele pudesse ser rei de Israel. Eu me lembro de Deus indo a Samuel, e Samuel tinha mais ou menos por volta de 12 anos, e Deus chamou Samuel para o seu sacerdócio. Eu me lembro de Deus indo até Jeremias, no ventre da mãe dele, e chamou Jeremias para ser profeta. Jeremias não tinha nascido ainda. Jeremias não tinha sido formado como um ser humano completo ainda, estava no ventre da sua mãe e Deus já o chamava para ser profeta. E a mesma coisa acontece com João Batista, não é? Ainda no ventre da sua mãe já foi chamado como profeta, como precursor de Jesus Cristo, não é? Mas eu me lembro também de Deus chamando Jonas, um homem que totalmente resistente ao chamado, mas Deus foi até Jonas e o chamou. Eu lembro de Deus chamando Pedro, Jesus chamando Pedro, João, Mateus para ser seus discípulos, e depois chama Paulo como um fora do tempo. Então, queridos, quando você olha todos esses textos, e eu tenho certeza que os irmãos poderiam lembrar de tantos e tantos outros chamados que a gente encontra na Bíblia, nós vamos ver que nós vamos chegar à conclusão de que são pessoas diferentes, em tempos diferentes, épocas diferentes da sua vida, histórias de vida diferentes, com idades diferentes e chamados para missões diferentes. Mas existem duas coisas comuns em todos esses chamados, apesar de todas essas diferenças. Em todas elas, em primeiro lugar, foi Deus quem chamou. Em todas elas, a iniciativa foi de Deus. Em nenhuma delas houve um movimento primeiro do homem em relação a Deus. Como aqueles trabalhadores não foram ao Senhor da terra para buscar. Em todas elas, em primeiro lugar, foi um movimento de Deus em direção ao homem. É um chamado de Deus. Em todas elas foi Deus quem chamou. Em segundo lugar, em todas elas, em todos eles, Deus o chamou para si. Deus não o chamou apenas para fazer algo. Deus o chamou para um relacionamento. Deus o chamou para salvação. Deus o chamou para serem dele. Então, em todas essas histórias, nós vemos uma história de salvação. Em todas essas histórias, nós vemos refletido aquilo que nós vemos na parábola
que Jesus contou dos trabalhadores na vinha? Nós vemos o Senhor do reino indo e buscando e chamando os trabalhadores em épocas diferentes, com habilidades diferentes, com histórias de vida diferentes, em tempos diferentes, Deus chamando trabalhadores para si, servos para ele. E aí, mediante a tudo isso que eu expus aqui, o texto que nós lemos, a parábola, esses exemplos, eu tenho uma pergunta que eu acho que vai ser fácil responder para alguns. Talvez outros vão ficar com um pouco de receio, ou de um pé atrás com essa questão, mas a pergunta é, e eu gostaria que vocês fossem honestos em responder, da opinião de vocês. O homem tem condições de, por si mesmo, ir a Deus em busca de salvação? Ele possui capacidade intrínseca a ele para ir a Deus em busca de salvação? Aguardando respostas. Eu acho que não, pastor. Eu acho que tem que ser através de Jesus Cristo. O homem não tem condições de ir. Você acha ou tem certeza, Soninha? Certeza. Acho que é só através de Jesus Cristo. Eu acho que eu tenho certeza, né? Quem mais? Eu penso, no invés do acho, eu penso. Mas pode concordar, pode discordar? Eu já... Fala, Claudinha, depois minha mãe fala. Eu sei que não. Porque não. O homem, não. Ele por si só, ele jamais vai a Cristo, jamais busca a presença de Deus. Porque o homem sem Cristo, ele está morto espiritualmente. Então, não há nada que possa atrair a Deus se Deus não primeiro se mover para ele. E quando o Senhor fala no chamado, aí eu vejo a história que foi Deus que veio à Terra. Né? Cristo é que veio para poder chamar o seu povo. Nós não buscamos ele, né, Claudinha? Nós não buscamos. Então, Deus precisou descer, né, no Filho, para que todo esse processo de salvação, de reconciliação, pudesse ser executado. Então, o homem, ele está morto. O homem pecador, ele está morto. Então, ele jamais vai se aproximar da luz. Amém. Dona Irineia? Oi. Fala. Eu acho não, eu tenho certeza que não. Nós não temos condições, porque nós dependemos de Deus. Até para respirar, a gente depende de Deus. Quanto mais... E falhou agora. Para se achegar. Que tinha falhado, mas voltou. A gente precisa de Deus para a gente amar as pessoas, a gente precisa dele para perdoar. A gente sozinha não consegue perdoar as pessoas, não consegue amar. Tudo vem de Deus. Tudo né? vem de Deus. Deus. A salvação também vem de Deus. Amém. É isso aí. Tiagão? Eu tenho certeza que não. Impossível. A gente falou sobre os efeitos da queda na semana passada. Falamos sobre a necessidade de um Salvador, que o Salvador precisa ser homem, precisa ser Deus. E também, justamente por causa, a gente falou também sobre essa necessidade da depravação total, o homem é incapaz, por sua natureza pecaminosa, de uma regeneração, a gente fala da doutrina da regeneração, por causa foi Deus que quis. E o homem somente contribui para a sua própria condenação. É isso que o homem faz. É isso mesmo. Exatamente. Então, a resposta bíblica para isso, e não é uma questão de opinião, é uma questão da revelação bíblica.
né? É que o homem não tem condições alguma, não tem virtude, não tem capacidade intrínseca, algo inerente a ele que o leve até Deus. De maneira alguma, nenhum. Nós nunca não temos e nunca teremos. Eu quero que os irmãos olhem 3 textos aqui e eu vou lendo e eu gostaria que os irmãos pelo menos anotassem para ler depois em casa, se não der tempo para achar, porque serão vários textos hoje, para a gente ver que isso é uma revelação da própria palavra de Deus, não é uma opinião. Não é? A primeira é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Diz assim o texto: ora, a pessoa natural, está falando do homem na sua própria natureza, na sua condição natural. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Perceberam que Paulo é taxativo aqui? Ele não está dizendo que o homem natural tem dificuldade de aceitar, ou a maioria dos homens não aceita, não consegue. Ele diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Ele não aceita, ponto final. Ele está dizendo, porque para o homem natural isso é loucura. Certo? Então, só esse texto já mostra definitivamente que o homem não pode por si mesmo entender as coisas do Espírito e aceitá-la. E entre as coisas do Espírito está o projeto de salvação, porque a Bíblia é o Espírito Santo que ilumina a nossa mente para entender as Escrituras. Então, isso é coisa do Espírito. Você pode entender por coisa do Espírito, por exemplo, todo entendimento bíblico. O arrependimento de pecados, a entrega do coração a Jesus Cristo, o processo de santificação e tudo que diz respeito à vida cristã, diz respeito à obra do Espírito Santo em nós. Então, o homem, na sua natureza, o homem natural não aceita. Outro texto, eu cito ele muito aqui, Romanos 8:7. Romanos 8:7 diz assim: porque a inclinação da carne, algumas versões da pendor, mas o pêndulo é a mesma coisa, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita a Deus, e final, nem mesmo pode estar. A carne não tem o poder de se sujeitar a Deus, à lei de Deus. Por isso, a carne é inclinada à inimizade contra Deus. Como o Tiago falou agora há pouco, a única coisa que nós conseguimos produzir é a nossa condenação. A única coisa que nós podemos realizar é a nossa própria condenação. Por quê? Porque a inclinação da nossa natureza carnal é ir contra Deus, é inimizade contra Deus, porque ela não está sujeita à lei de Deus, e Paulo é categórico no final, nem mesmo pode estar. Ela não tem essa capacidade, ela nunca conseguirá estar por ela mesma. E o outro texto foi citado pela Claudinha, ela não citou o texto, mas falou o que o texto ensina, Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Como estávamos mortos. E quando estávamos mortos, ele nos deu vida. Um morto não pode buscar, um morto não tem sede de Deus, um morto não anseia o Senhor. Um morto não caminha em direção a Deus. O morto, ele está morto. E somente um poder sobrenatural pode torná-lo vivo. Então, esses textos nos mostram com clareza que é impossível ao homem ir a Deus. Esses textos, apenas esses 3, e tem muitos outros na Bíblia, eles são claros e taxativos. É impossível ao homem ir em busca de Deus, em busca de salvação ou salvar a si mesmo. Pronto.
Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito disso? Porque a gente tem que ir para frente. Já que é impossível ao homem ir a Deus, então como os homens vão a Deus em busca de salvação? Como eles o buscam para serem salvos, se é impossível para eles ir à salvação, buscar a Deus? Se é impossível para eles buscar a Deus, então como eles vão em busca? 1 João, capítulo 4, versículo 19. 1 João 4,19 diz assim: nós o amamos. Bom, né? Mas por quê? Porque ele nos amou primeiro. Perceba que esse texto não nega que o homem ame a Deus. Mas ele diz que o homem ama a Deus como consequência do amor do próprio Deus. Como na obra da parábola, ou como no texto que nós lemos, a obra começa com o Senhor do Reino. É Deus nos amando primeiro que vai levar o homem a amá-lo. Então, queridos, é extraordinário isso. O que o texto está dizendo é que nós éramos inimigos de Deus, é isso que a Bíblia diz. Nós não podemos ir a Deus, mas Deus veio até nós. E Deus nos amou. E como resultado deste amor, e depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né, quando a gente falar sobre a obra de salvação mesmo, que é o amor de Deus, como resultado desse amor, nós amamos a Deus. E tem um detalhe muito importante nessa verdade. E a gente precisa compreender isso para entender tanto a salvação, como a vida como salvo, que eu quero falar no finalzinho dessa parábola. Essa questão que a gente tem no coração de achar que, uma vez salvo por Jesus Cristo, nós devemos continuar buscando a Deus para merecer algum favor dele. Mas isso é coisa para o final. Mas é importante a gente entender isso, que Deus não nos escolheu e não nos amou baseado em qualquer mérito nosso. Ele não nos amou porque éramos bons. Pastor, falhou tudo isso. Falhou? Eu percebi que deu uma pausa aqui. Então, vou voltar um pouquinho. Deus não nos escolheu. Certo. Deus não nos amou, ele não nos escolheu baseado em algum mérito nosso. Ele não nos amou, ele não nos chamou porque nós éramos bons. Não foi assim? Sem cortar. Não méritos visto e nem previsto. Que deveria que nós teríamos. É isso que eu ia falar agora. Ele não nos amou porque houvesse qualquer potencial em nós de um mérito futuro. Ele não nos escolheu porque sabia que nós haveríamos de querê-lo, que nós responderíamos positivamente ao seu chamado. Por quê? Porque nós não éramos capazes. Nunca seremos. Deus não nos amou porque houvesse qualquer atrativo em nós, muito pelo contrário. Ele nos escolheu não havendo nenhum atrativo em nós, nenhum mérito, nenhum valor, nenhuma virtude, nenhuma propensão para boas obras, para boas coisas, nenhum potencial. Eu quero ser mais direto. Ele nos escolheu sendo nós pecadores, sendo nós sujos, sendo nós podres, sendo nós malignos, depravados. Ele nos escolheu sendo nós inimigos, rebeldes, ímpios, incapazes de amá-lo, incapazes de desejá-lo, odiáveis, desprezíveis, repugnantes. Ainda assim, ele nos amou. Eu quero ler 3 textos, um pouco maiores do que eu li agora há pouco. Um está em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 e 8. Deuteronômio 7, 6 até o 8.
Diz assim a palavra do Senhor: porque vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que, de todos os povos da terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu. Não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou das mãos poderosas, com mão poderosa, e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó e do rei do Egito. Deus está falando claramente para Israel aqui: eu escolhi vocês, não é porque vocês eram grandes, porque vocês eram pequenos. Eu escolhi vocês porque eu os amava. Então é um movimento de Deus para o homem. Eu os amava e porque eu os amava, eu escolhi vocês. Um outro texto, Ezequiel 16. Esse texto é muito pesado. E ele tira de nós qualquer propensão a buscar qualquer virtude em nós. Deus, isso também é uma parábola. Ezequiel 16 é uma parábola, e Deus está exemplificando o relacionamento dele com Israel. Então diz assim o profeta: palavra do Senhor que veio a mim dizendo, a partir do versículo 1, Ezequiel 16, a partir do versículo 1. Filho do homem, mostre a Jerusalém as suas abominações, e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém. Quanto à sua origem, ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus. Seu pai era amorreu e sua mãe Eteia. Está falando do chamado de Deus a Abraão, do início da história da nação de Israel, que eles eram um povo idólatra. O início, o seu nascimento é na idolatria, é isso que o Senhor está dizendo. Quanto ao seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe foram cortado o cordão umbilical, nem lavaram com água para que ficassem limpa, nem a esfregaram com sal, nem a enrolaram com panos. Ninguém olhou para você com piedade, para lhe fazer qualquer dessas coisas, compadecendo-se de você. Pelo contrário, no dia em que você nasceu, você foi jogada em campo aberto, porque tiveram um nojo de você. Esta é Jerusalém, esta é Israel. Quando passei por perto e vi que se revolvia no seu sangue, você estava morrendo, eu te disse: ainda que esteja coberta de sangue, fique viva. Sim, ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu, se desenvolveu, ficou muito bonita. Os seus seios tomaram forma, os seus cabelos cresceram, mas você estava completamente nua. Quando passei de novo por perto, olhei para você e eis que tinha chegado a idade do amor. Estendi sobre você as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus. Sim? Você, diz o Senhor Deus, e você passou a ser minha. Então eu lavei com água, limpei o sangue que a cobria e ungi com óleo. Também vesti com roupas bordadas e lhe dei sandálias feitas de couro da melhor qualidade. Eu a cingi de linho fino e cobri de seda. Também enfeitei com joias, bracelete nas mãos e um colar no pescoço. Coloquei um pendente em seu nariz, brincos nas suas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim, você foi enfeitada com ouro e prata, e as suas roupas eram de linho fino, de seda e de bordado. Você se alimentou da melhor farinha, de mel e de azeite. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. A sua fama correu entre as nações por causa da sua beleza, pois você era perfeita por causa do meu esplendor. Porque eu tinha posto em você, diz o Senhor Deus. Mas você confiou em sua beleza, e a sua fama fez com que você prostituísse.
você se ofereceu a todo o que passava para ser dele. E aí o texto continua a partir do versículo 16, com uma narrativa triste de que esta mulher que foi achada morta, e que foi salva, que foi amada, que foi embelezada, que foi enriquecida, que foi abençoada, usou tudo aquilo que recebeu de Deus para pecar contra o seu Salvador. Esse é o retrato da igreja. Não existe virtude nenhuma em nós. A nossa origem é origem de morte, de imundícia e de pecado. Nós éramos um aborto abandonado. Nós estávamos revolvendo no nosso sangue. E o Senhor nos amou. Na idade, no tempo certo, o Senhor estendeu sobre nós o seu manto. E o Senhor nos chamou para ser esposa. O Senhor nos embelezou como igreja, nos deu os dons, nos deu a sua palavra, nos deu o culto, nos deu o louvor, nos deu a oração. Mas ainda assim, nós nos viramos contra o nosso Deus e nos prostituímos com os nossos pecados. Não existe virtude nenhuma em nós. Não existe beleza nenhuma em nós, nem antes, nem depois da salvação. Ainda somos pecadores. Qualquer virtude que possa haver em nós é a virtude dada por Deus a nós. Ele nos fez rainha, ele nos adonou. 1 Coríntios 1, 26 a 29 é o terceiro texto. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então, queridos, não existe virtude nenhuma em nós. O Senhor veio a nós, mesmo sendo nós miseráveis, Ele nos amou. Mas, continuando, se ainda que amados por Deus, não somos capazes de ir a Deus por conta própria, como então vamos a Ele? Como então o buscamos? Eu volto à pergunta que eu fiz antes de falar que Deus nos amou primeiro. E aí eu gostaria de ir em outro texto, agora eu quero esperar vocês abrirem. João capítulo 6. Nós já vimos a Bíblia falando que é impossível o homem buscar a Deus por ele próprio. Não existe no homem nenhuma capacidade intrínseca, nenhuma virtude dele, e nem haverá que possa levá-lo até Deus. Não somos assim. Mas vimos que Deus nos amou antes de nós o amá-lo, ele nos amou. Mas ainda assim que ele nos tenha amado, ele nos amou sem que houvesse nenhuma virtude em nós. Então, como o homem vai a Deus? João capítulo 6, versículo 37 a 40. Depois eu vou ler o versículo 44. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto. Nós vamos gastar um pouquinho de tempo nele, apesar de que o tempo está acabando, mas nós já estamos indo para o final também do nosso estudo. Vou ler primeiro todo o texto, depois nós vamos voltar em alguns pontos nele. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me trouxer, que o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último
dia. Eu quero destrinchar esse texto com vocês, porque ele pode parecer meio confuso no início, mas não é. Qual o contexto desse texto? Jesus havia realizado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Em consequência disto, logo depois, uma multidão foi até Jesus. Logicamente, eles queriam ver sinais. Ele queria mais milagres, mais multiplicações, mais comida. E Jesus começa a ter uma conversa muito dura com aquela multidão. Ele disse, olha, vocês vieram até mim só por causa do pão. Eu sei disso. E se vocês querem pão, eu deixo eu dizer uma coisa. Se vocês estão querendo um sinal, um milagre, deixa eu apresentar para vocês o maior de todos os milagres. Eu sou o pão que desceu do céu. Vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue, para que vocês possam ter vida. A galera ficou louca com isso. E começaram a ir embora. E começaram a questionar Jesus. Que negócio é esse? Tal, chamaram Moisés, Abraão para a história. A coisa ficou uma conversa bastante complicada. Foi então que Jesus começa esse discurso, né? Que nós lemos a partir do versículo 37. E nós vemos aqui 4 afirmações que se repetem. São 4 afirmações que se repetem várias vezes nesses versículos. A primeira afirmação tem a ver com um plano de salvação. O Senhor Jesus, por acho que três vezes, ele fala a respeito da vontade daquele que me enviou. Pode olhar nesses versículos e, se você quiser, se você tiver com lápis de várias cores aí, você pode pintar cada um desses 4 pontos com uma cor. Eu fiz isso aqui. Aí você vai ver como que esses 4 temas vão preencher esses versículos. Então, por 3 vezes, Jesus fala do plano de salvação, quando ele fala sobre a vontade daquele que me enviou. Ele diz, só um pouquinho que minha Bíblia mudou de página. Ele diz no versículo 44, ou melhor, no versículo 37, a vontade daquele que me enviou é esta. Depois, ele diz de novo, no versículo 39, não, final do versículo 38 de novo, mas a vontade daquele que me enviou, e versículo 39, a vontade daquele que me enviou. Então, por 3 vezes ele diz, a vontade daquele que me enviou. Quem enviou? O Pai. Então, é o plano de salvação do Pai para a obra de Jesus Cristo. Depois, ele vai dizer por 2 vezes a respeito da salvação. Ele diz primeiro, o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Está logo no comecinho. No versículo 37. Todo que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. E depois ele vai dizer, a vontade do Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Eu estou com outra Bíblia aqui, eu estou com a Bíblia que não está. Qual versículo está esse aí? Me ajuda aí. Está no 40. No 40, obrigado. Isso. Então, no versículo 37 e no versículo 40. Então, a primeira mensagem, plano de salvação. A vontade daquele que me enviou, o projeto de Deus. Segundo, é a própria salvação. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E todo aquele que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Perceberam que existe um movimento do homem em direção a Deus? Todo aquele que vem a mim, disse Jesus Cristo. Então, o homem vai a Deus. Né? Todo aquele que vira o Filho e nele crê, tem a vida eterna. Então, o homem crê. Então, existe um movimento do homem em relação a Deus. Mas agora vem a terceira mensagem, que eu chamo de atração divina. Jesus diz assim, no versículo 37, todo aquele que o Pai me der,
esse virá a mim. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. Depois, no versículo 38, ou melhor, no versículo 39, a vontade do meu Pai é que eu não perca de todos aqueles que ele me deu. E depois, de novo, no versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, repetindo os 3 versículos, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. De todos os que o Pai, de todos os que ele me deu, eu ressuscitarei. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Esses 3 pedaços de versículos estão falando uma mesma coisa. O Pai enviou aqueles que foram a Jesus, queriam a Jesus. E quando o Pai os enviou, eles foram a Jesus. E a 4ª mensagem é a respeito da segurança da salvação. Porque Jesus diz, de modo algum os lançarei fora. Depois ele vai dizer, a vontade do Pai é que nenhum eu perca de todos aqueles que ele me deu. E depois, por 3 vezes, ele vai repetir, e eu o ressuscitarei no último dia. Depois você separa essas 3 coisas na sua Bíblia. E você vai ver que isso compreende todos esses versículos que nós lemos. Então, a mensagem que esses versículos estão trazendo é que a ordem da salvação planejada pelo Pai e executada pelo Filho é a seguinte. Primeiro, o Pai que nos ama envia aqueles que ele amou a Jesus Cristo. Esse é o primeiro movimento. Tudo começa com Deus. Assim como o dono da terra foi até os trabalhadores, é o Pai quem vai a nós, na pessoa do Espírito Santo, e nos envia a Jesus Cristo. Isso é a primeira coisa que a teologia chama de regeneração, ou chamada eficaz. É quando o Senhor vem até nós, com seu Santo Espírito, e desperta no nosso coração o desejo por Deus. Abre os nossos olhos para que a gente enxergue o nosso pecado. Nos faz compreender a nossa salvação, a nossa necessidade de salvação. Nos faz olhar para Jesus Cristo como o único caminho que nos leva ao Pai. Essa revelação vem a nós pela palavra do Senhor, através de uma pregação, através da leitura da Bíblia. É Deus vindo até nós e nos levando até Jesus Cristo, despertando a nossa alma, despertando o nosso coração, capacitando-nos a ir até Jesus Cristo. É isso que Jesus está dizendo aqui. É o Pai que envia aqueles que estão vindo até mim. O que Jesus está dizendo é, essa multidão está aqui, mas eles não foram enviados pelo Pai. Eles vieram pela própria natureza. Eles vieram aqui em busca de pão, em busca de milagres. Eles vieram aqui porque está na moda. Vieram aqui talvez para serem curados. Eles vieram pelo próprio coração. É por isso que eles não creram. É isso que Jesus está querendo dizer. Eles não vieram a mim enviados pelo meu Pai. É por isso que eu estou mandando eles embora. É por isso que eu estou falando, olha, come da minha carne. É por isso que eu estou endurecendo, porque eles não vão acreditar, porque vieram por conta própria. Mas todos aqueles que o Pai me der, e todos aqueles que o Pai me enviar, esses que forem impulsionados pelo amor do Pai, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, aqueles que forem impulsionados pela obra deste amor, que é a obra de salvação, estes irão a Jesus Cristo. É interessante que o que Jesus diz aqui é que todos aqueles que o Pai o der, vão a Ele. E somente estes. Todos o que o Pai o der, irão a Ele. E somente estes. Jesus disse, olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou.
todos aqueles que o Pai me der, esse virá a mim. E somente estes. E Jesus diz, então, estes que vieram a mim, então, enviados pelo Pai, eu os salvarei. De modo nenhum os lançarei fora. Eu ressuscitarei no último dia. Eles terão a vida eterna. E no final dos tempos, então, Jesus os ressuscitará a todos estes e somente a estes. Jesus completará a obra de salvação e sem que nenhum daqueles que foram chamados pelo Pai e dados pelo Pai se perca. Esse texto é muito claro. É muito claro. A salvação é um movimento de Deus ao homem. O homem, de fato, vai a Deus, mas não vai a Deus enquanto Deus não vier até ele e não o lançar até Jesus Cristo. Lá em Atos, capítulo 13, versículo 48, eu acredito que é o último texto, o último texto que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui. Diz assim: os gentios, ouvindo isto, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. É interessante que eles já haviam sido destinados para a vida eterna. Já haviam sido destinados para a vida eterna. Está o texto aqui, haviam sido destinados. Isso é passado. Todos eles haviam sido destinados. E todos aqueles que haviam sido destinados creram. Então, haviam sido destinados no passado e creram no presente. A obra primeiro foi a obra de Deus. E depois a resposta humana como fruto da obra de Deus. É impossível que aqueles que o Pai deu a Cristo não vão a Ele. É impossível aqueles que forem a Cristo não serem salvos. É impossível aqueles que forem salvos não serem ressuscitados no último dia. Do chamado de Deus, da escolha divina, até a ressurreição no último dia, é uma obra completa, é um ciclo completo em que ninguém se perde. Todos aqueles que foram chamados serão salvos. É a obra do Senhor. É interessante, queridos, que mesmo aqueles que não entendem profundamente de doutrina, no fundo, acreditam nessa verdade bíblica, quando, por exemplo, oram para que Deus salve aquelas pessoas a quem eles têm amado e ansiado por salvação. Quantas esposas não oram pela salvação dos seus maridos? Pai, salva o meu marido. Quantas mães e pais não oram pela salvação dos seus filhos? Quantos maridos não oram pela salvação da sua esposa, dos seus amigos? Nós oramos pela salvação dessas pessoas porque nós cremos que a obra é do Senhor. Se o Senhor não for, se o Senhor não tocar, se o Senhor não agir, eles não se converterão. Mas quando o Senhor agir, eles serão salvos. Eles serão. Então, existe alguma brecha para méritos humanos nesse processo de salvação, queridos? Não existe. O homem vai a Deus? Vai, mas apenas como consequência da ação divina. Não como motivação para a ação divina, mas consequência dela. Que o capacita para a salvação, o regenera para a salvação, os faz nascer de novo para a salvação. É o Senhor da vinha, é o Senhor da casa, é o proprietário quem chama os seus trabalhadores. E somente depois disso, eles vão trabalhar no reino. E uma outra questão, desculpe o tempo demorado hoje, é porque o negócio é bastante complexo, mas já estou terminando. Uma outra questão muito importante é que os trabalhadores foram chamados em horas diferentes do dia. Alguns foram chamados no início do dia, que tiveram um dia inteiro para trabalhar. Outros foram chamados na metade do dia e trabalharam bem menos. Já outros foram chamados no final do dia, quando o sol já estava se pondo e trabalharam no frescor do dia. Então, alguns tiveram que enfrentar as piores horas do dia trabalhando. E outros chegaram só no finalzinho
e pegar a obra quase pronta. E o que Jesus está dizendo é, assim é o chamado para a salvação. Alguns são chamados no início da vida. E isso prova novamente a questão de méritos, a ausência deles. Outros são chamados na metade da vida, enquanto outros são chamados apenas no final da sua existência nessa vida. Isso significa, queridos, que alguns caminharão por muito tempo nessa vida até chegar à eternidade. Alguns serão salvos na infância e, como a Sueli, vão atravessar séculos no cristianismo. Trabalharão muito mais para Deus. Sofrerão muito mais. Sofrerão com as dificuldades da vida cristã, com as dificuldades da obra, com a batalha espiritual. Crescerão muito mais em intimidade com o Senhor. Terão muito mais tempo de leitura bíblica, muito mais tempo de oração, serão muito mais disciplinados por Deus. Esses vão pegar desde o início das suas vidas, vão enfrentar o calor do dia, vão trabalhar, vão se cansar, vão ser chicoteados, vão ser vilipendiados, vão sofrer muito. Enquanto outros serão salvos e logo já serão mandados para a eternidade. Não trabalharão para o Senhor, não terão tempo de sofrer por Cristo, não terão tempo para estudar a Bíblia, para orar, não passarão por nenhuma disciplina. E o que Jesus está dizendo aqui para a salvação, isso é indiferente. Ambos serão igualmente salvos. Os que foram chamados no início da existência e que sofreram a vida inteira numa vida cristã, caminharam com Cristo, passaram por muitas coisas ao lado dele, trabalharam muito para o Senhor na vida, e aqueles outros que foram chamados já no fechar dos olhos, que não moveram uma palha para o Senhor Jesus e muitas vezes até trabalharam contra a obra a vida inteira. Deus é soberano para chamar, não apenas para chamar os seus servos para o reino, mas para chamar também, para determinar o quando ele os chamará. Cabe a nós apenas adorar o Senhor pela nossa salvação. Cabe a nós apenas trabalhar, sofrer e crescer com ele enquanto estivermos nessa vida. Cabe a nós apenas aguardar o dia que o reino de Deus se fará pleno com a volta do Senhor Jesus. Apenas isso. Ele nos chamou no tempo em que chamou e agora vamos trabalhar para o seu reino. E para encerrar, só para você que está aguardando a salvação daquela pessoa amada que permanece com o coração endurecido, lembre de uma coisa. A responsabilidade sua é pregar, dar o exemplo, orar por essa pessoa. Mas também a sua responsabilidade é descansar no Senhor. Porque a salvação dessa pessoa acontecerá no tempo de Deus e pela obra dele. É o Senhor da terra quem chama os seus trabalhadores. E ele pode chamar essa pessoa que você ama até mesmo na última hora da vida dela, no mesmo instante. Então confia nela. Essa verdade bíblica pode ser assustadora se você não souber enxergar. Mas, na verdade, ela é extremamente consoladora. Ela é extremamente confortante. Ela é leve, porque ela tira dos nossos ombros o peso de termos que fazer por onde sermos salvos. Não existe em nós, e nunca vai existir, mérito algum. Só houve nele, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nesta trindade divina, que opera sendo um só Deus para a nossa salvação. E nós somos meramente frutos dessa obra. O dono da terra foi às 6 horas da manhã, foi ao meio-dia, às 9, ao meio-dia, às 3 horas da tarde e às 5 horas, chamar trabalhadores para a sua obra. Nós fomos chamados e existem muitos ainda para serem chamados. Amém? Alguma dúvida, alguma pergunta?
concordância, discordância? Lá, pastor, terá um pódio, né? Hã? Lá terá um pódio. Um pódio? Não, não vai ter um pódio, né? Não, vai ter. Eu estou perguntando, vai ter um pódio, né? Aqueles que trabalharam mais. Não vai Os ter que pódio, trabalharam não, mais ou Sonia. menos. Vai ter não, vai ter não. A Bíblia fala de galardão, mas galardão não é pódio, não. Na verdade, a Bíblia não fala o que é galardão, mas não vai ter uma escala de... Mas no juízo. Hã? No juízo final. No juízo final. No juízo final, todos nós seremos salvos pela justiça única de Cristo. Todos os pecadores igualados como pecadores e todos os salvos igualados como pecadores justificados. Sim, Valnei? Pastor. Sim, então vai ter um para lá e para cá. Sim. Estou falando com o Valnei que é o seguinte, a senhora está falando aí que vai ter... Lógico que não, porque o salário pagou foi igual. Igual, não tem pódio. Está falhando. Não é diferente. Você está pensando nos mimos da SAF, né? Terão o salvo. A única diferença que vai ter é haverá o salvo, haverão os condenados. Certo? Mas todos os condenados serão igualmente condenados porque são pecadores. E todos os salvos serão igualmente salvos porque eles são pecadores justificados. No final, a gente vai voltar nisso porque a gente vê que todos os trabalhadores, tanto o que chegou cedo, quanto o que chegou na hora que não dava nem mais para trabalhar, todos eles receberam um denário. Essa é a esperteza de Jesus nessa parábola. Todos foram alcançados pela mesma salvação. Mas galardão vai ter. Agora não pede para me explicar, não. Alguém mais? Certa vez eu vi de um teólogo... Ô, pastor. Sim, Beth. Eu aprendi que os galardões são coroas que nós receberemos, né? Isso. Cada um de nós. E essas coroas serão para serem depositadas aos pés do Senhor Jesus. Interessante, Isabel, que eu vi um comentário desse há pouco tempo, né? Das coroas que nós recebemos. Não para a gente falar que um recebeu mais. É justamente isso. Não haverá uma escala de mais ou de menos no céu, né? Nós seremos plenamente felizes. Ninguém vai saber quem fez mais ou menos. É isso aí. Certa vez eu vi de um teólogo sobre o galardão, porque isso é complicado, porque a Bíblia não é exaustiva quanto a isso, não trata, isso é algo misterioso, mas a gente sabe que existirá. Mas dentro desse contexto monergístico da salvação e todos os dons e todo o processo vindo primeiro de Deus para o homem, indica que Deus coroou seus próprios méritos. Se a gente receber um galardão, é para a glória de Deus. Foi porque Deus é quem salvou. Deus, como, se não me engano, Tessalonicenses ou Colossenses, né, que o apóstolo fala. É Deus em quem... Inclusive o que a Beth falou a respeito da coroa que é depositada, né? Você recebe uma coroa e deposita, né? A obra que poderia ter gerado o galardão é a obra do próprio Deus em nós, né? Então, a Bíblia ela não explica o que será o galardão, ela só apenas diz que vai existir, né? E aí a gente entende que vai receber, mas ninguém vai ficar mais feliz ou menos feliz, mais orgulhoso ou menos orgulhoso, numa escala acima e outra em escala abaixo, né? Todos nós seremos igualmente salvos em Jesus Cristo.
A internet aqui está bem ruinzinha. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então, eu vou pedir para quem? Vou pedir para o Valnei Baiano para fazer uma oração. Está me escutando, Valnei? Estou. Você não vai... Você ora para a gente encerrar esse estudo? Que dia que é o aniversário de casamento mesmo? É amanhã. Podia botar outra pessoa para orar aqui amanhã. Não, vou pedir para alguém com uma oração bem forte para Deus, para agradecer a Deus pela paciência da Sueli de aguentar o Valnei por tanto tempo. Né? Eu vou pedir... Rapaz, nós somos escolhidos. Se eu fosse casada ainda, amanhã seria aniversário de casamento também. Mesmo dia. Mesmo dia, Sônia? Eu vou pedir, então, para quem que eu vou pedir? Vou pedir para o Daniel. Daniel, ora. Cara, forte. E agradecendo... Porque Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Pedi para o Daniel orar e nessa oração agradecendo a Deus pelo aniversário de casamento da Sueli e do Valnei, agradecendo a Deus pela paciência da Sueli. Amém. Eu só tenho que agradecer a Deus, né, que Deus tem falado conosco, né, nesses estudos. Tem sido um momento de muita aprendizagem. Glória a Deus. Amém. Pastor. Graças a Deus. Senhor Deus, meu Pai, te louvamos por este momento tão gracioso e maravilhoso da tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, por essas palavras vindo diretamente do teu coração, que o Senhor tem em nossas vidas, Pai, para que a gente possa aprender quão importante é sabermos e termos entendido. E o Senhor tem nos mostrado também que Jesus Cristo é o pão da vida. E a gente, muitas das vezes, muitas